Parece que as investigações estão cada vez mais se aproximando de Bolsonaro, mas pelo menos por enquanto, do que vaza para a imprensa, dos processos, que curiosamente no Brasil não é incomum vazamento, né? Por enquanto não tem nada que, do meu ponto de vista, das coisas que eu li até agora, me convenceram em relação ao que o Bolsonaro é acusado. E eu não tenho problema nenhum em me render aos fatos. Se amanhã vier uma prova cabal contra o Bolsonaro, aquela que é irrefutável, que nem ocorreu no caso do Lula, onde por isso até ele foi condenado em 3 instâncias do judiciário brasileiro. Então, se for uma coisa cabal, eu me rendo aos fatos. Mas, por enquanto, pelo menos, eu tenho a sensação, e ela ainda não se desfez, de que a direita está sendo perseguida no Brasil. Então, por enquanto, esse é o meu sentimento. Até que nada de concreto, de cabal apareça, essa tem sido a minha impressão. Então a gente vê a direita como um todo acuada, obviamente porque a justiça está no cangote, principalmente daqueles que são rotulados como bolsonaristas. Né? Uma coisa que me chamou a atenção no dia de ontem, com essa operação que teve até o Bolsonaro, é que a imprensa falou que tem vídeos do Bolsonaro. E o curioso, ainda mais se a gente considerar o Brasil de hoje, que não é incomum vazar dados, não é incomum. Eu penso o seguinte... Posso estar errado, obviamente. Mas se o vídeo não vazou, será que é porque ele não corrobora totalmente o que a imprensa divulgou no dia de ontem de maneira histriônica? É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu desconfio, eu tenho a impressão que se o vídeo fosse arrasador contra Bolsonaro, fosse assim uma coisa inquestionável, pô, o cara realmente tentou dar um golpe e isso aqui tá, meu, não tem como, né? Eu acho que o vídeo teria vazado. Essa é a sensação que eu tenho. Por não ter vazado, eu fico com essa pulguinha atrás da orelha. Mas, de novo, não tenho problema nenhum em mudar de opinião se eu for convencido pelos fatos. Se vier uma prova, acabou. Não tem o que falar. Não tenho o que falar. Assim como eu acho que os esquerdistas também não podiam passar pano pro Lula quando ele foi condenado em múltiplas instâncias por todos os juízes das 3 instâncias, ou seja, no mérito ele foi condenado, se com o Bolsonaro também for cabal, acabou. Entendeu? Mas eu desconfio que não vai ser tão fácil assim. Porque eu nem sequer sei se realmente tudo aquilo que acusam Bolsonaro é verdade. Então a gente ainda tá naquela fase de investigação. Certo? Então ninguém é culpado, ninguém é nada, mas tá na fase de investigação. A gente precisa aguardar. Eu quero trazer nesse vídeo aqui e repercutir algumas posições de pessoas, de políticos da direita, jornalistas, influenciadores. E também quero trazer aqui alguns recortes de uma reportagem que teve na CNN, onde especialistas do direito acham que o Alexandre de Moraes já tem que se declarar impedido, porque, novamente, ele mostrou que ele é vítima do caso. Ele falou que na minuta do golpe ele era um dos alvos para ser preso. Então, novamente, ele é vítima do processo. Então, e inclusive na reportagem da CNN, que eu vou dar o play daqui a pouco, a jornalista falou que tem gente da esquerda, do direito, que já acha que está passando do ponto, que o Moraes já passou da hora de falar, de se declarar impedido por ser parte envolvida, por ser vítima, supostamente, nestes processos. Bom, vou começar aqui dando um play para um vídeo que o Rogério Marinho publicou e ele colocou um texto dizendo o seguinte: a perseguição política sob o disfarce de justiça ameaça a democracia. A ação da PF contra membros do PL e da oposição é mais um ataque à nossa Constituição. É essencial que a sociedade e o Congresso se unam em defesa do reequilíbrio entre os poderes e da retomada da normalidade democrática frente às excepcionalidades que atentam nossa legislação. Então vamos dar aqui um play no vídeo do senador. Hoje, vou acelerar aqui um pouquinho para não ficar tão demorado. Mais uma ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, dividida em 2 etapas. A primeira aborda a prisão, a busca e apreensão em mais de 30 endereços contra diversos indivíduos que o ministro entende estarem envolvidos na questão do dia 8 de janeiro. Nós queremos reafirmar aqui que nós não somos contrários a que as pessoas sejam investigadas. Até porque ninguém, nem o ministro Alexandre, nem eu, nem o presidente Bolsonaro, nem o Lula, nem nenhum de nós está acima da lei. Agora, dentro do que preceitua a Constituição. O ministro, novamente, nesta peça, que foi publicada e todos têm acesso, mostra que ele... Detalhe, né? Eu sempre falo isso. O Lula foi anulado não porque ele foi considerado inocente pelo STF, porque o STF não analisa o mérito, ele analisa a forma. Por uma questão de CEP,
O Lula que foi condenado de forma unânime por todos os juízes da primeira, segunda e terceira instância, ele teve o processo anulado por uma questão formal. Então, o que o senador está pedindo, o Rogério Marinho, é que a lei seja cumprida, que a formalidade seja dentro da lei, a formalidade processual que livrou o Lula da cadeia. Então, ou a lei vale para todo mundo, ou o nosso país não tem segurança jurídica, certo? Então, é mais ou menos isso que ele está falando. Ele seria o principal alvo da ação caso ela fosse implementada. Ou seja, ele estava sendo monitorado e seria preso. Como é que alguém que é vítima pode presidir um inquérito com isenção, com equilíbrio, com imparcialidade, reservando, resguardando os direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados e preservando, sobretudo, a rigidez desse processo no futuro, evitando contaminação e nulidades, como ocorreu recentemente no próprio processo da Lava Jato, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que havia vício e simplesmente está acabando, liquidando um processo público que mostrou claramente a corrupção que acontecia no Estado brasileiro, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores. Ou a segunda parte é uma ação, e essa igualmente séria, contra o PL, o Partido Liberal. E nesta ação, vejam, senhores, o ministro alega que o fato do PL ter contratado uma consultoria técnica para subsidiar uma ação que foi impertrada contra a ação da Justiça Eleitoral, no sentido de que o processo eleitoral teria algum problema, algum defeito que precisaria ser corrigida, naquela oportunidade, há mais de um ano atrás, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que havia litigância de má-fé, quer dizer, não aceitando o direito que qualquer cidadão, qualquer instituição tem de peticionar em juízo. Pausa aqui. O PSDB não fez isso em 2014, se eu não me engano fez, quando o Aécio Neves perdeu para Dilma. Naquela época, tudo bem, não teve problema, né? Eu acho que penso eu, pelo que estou entendendo, que é algo similar entre o que o PL fez e o que o PSDB fez em 2014. Sou leigo, mas me parece algo similar, mas com consequências bem diferentes. Não se sente ou tem algum direito que ele acredita que tenha sido ultrapassado. O ministro decretou litigância de má-fé e multou o partido de 22 milhões de reais. E agora traz para dentro do processo, buscando fazer uma conexão com o inquérito de milícia digital que aconteceu em 2020 e que esta situação estaria dentro de uma grande articulação para propiciar um ambiente de golpe. Senhores, meus amigos, aqueles que estão nos assistindo agora, a democracia está em risco. O PL é somente o maior partido de oposição do Brasil. A ação do ministro, além de inibir, de emudecer, de tentar calar o Partido Liberal nas vésperas de um pleito eleitoral, impede, por exemplo, que a principal liderança do partido, que é o presidente Bolsonaro, possa conversar com o presidente Valdemar para traçarem planos, estratégias e tomarem decisões a respeito das eleições que se avizinham. Nós estamos num momento muito delicado da democracia brasileira. Isso se soma, inclusive, a uma ação que foi dada entrada agora na Procuradoria-Geral da República, nessa mesma data, no dia de hoje, pelo senador Humberto Costa, do PT, que pede a cassação do registro do PL. Meu Deus. O que querem, na verdade, é que não haja oposição no país. Exato. Eles querem que a nossa democracia seja igual à venezuelana, né? Onde, para fazer a eleição, o Maduro vai lá e caça os seus adversários políticos. Aí é fácil democracia sem opositor, né? Sendo oprimida pelo Estado. Aí fica fácil. Estão preocupados, certamente, com o tamanho, com a pujança, com a adesão que existe à direita e aos conservadores no país. Pois é. Estão preocupados não apenas com as eleições de 24, mas também com as eleições de 2026. Estão interessados em calar e emudecer e impedir que se manifestem aqueles que pensam diferente dos que estão atualmente no poder. Parece que é isso. É a negação da democracia. É a negação da liberdade, é a negação da controvérsia natural que faz com que qualquer democracia seja vibrante. O que nós queremos é que a Constituição seja cumprida. E o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, a população brasileira precisa, junto conosco, estar atenta a essas ultrapassagens que se tornaram banais, permanentes. Mas a população está atenta. O problema é que ela não tem... A população está atenta. O problema é que ela não tem os instrumentos. Quem tem os instrumentos são os senadores, são os congressistas. Muitos são machões apenas na internet, como, por exemplo, o Milton Mourão, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eles têm os instrumentos constitucionais que a Constituição outorga para esses representantes do povo. Aqui foi um outro vídeo do Magno Malta, que também foi contundente. Vamos dar aqui o play para o senador Magno Malta. Com todo respeito, porque vocês têm... sei que vocês têm mais informação do que a gente, não é? Vocês estão cheios de fontes por aí, eu não tenho nenhuma fonte, né? A realidade é
que nada disso, isso é um contorcionismo jurídico e virou contorcionismo de narrativa. Coisas requentadas, por exemplo, essa cortinona de fumaça. Vamos comentar então sobre a devolução dos bilhões roubados na Lava Jato e que estão sendo perdoadas. As delações. O Augusto Nunes está com a mesma visão do Magno Malta, de que essa operação pode ter sido uma cortina de fumaça, já que o Dias Toffoli está no radar também da imprensa internacional por estar suspendendo de maneira monocrática multas multibilionárias de empresas que, em acordos de leniência, admitiram que roubaram. Por enquanto, foi a JF e a Odebrecht acariciada com esse voto monocrático. A OAS também entrou na fila. Então, o Augusto Nunes também acha que é uma cortina de fumaça para tirar um pouco os holofotes do Dias Toffoli. Bom, a gente nunca sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma possibilidade. Os acordos de leniência, o dinheiro está voltando. Quem delatou, quem citou nome de ministro, está sendo perdoado e recebendo dinheiro de volta. Isso é uma grande cortina de fumaça. Nós temos pelo menos um espectro político. 50% da população brasileira, e eu digo que é muito mais. Eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro. Eles querem chegar em Bolsonaro. Esse é o alvo. Já. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o juiz, ele acusa. O alvo era ele ser morto e crucificado, em praça pública, enforcado, de qualquer maneira, colocado de... Pois é, ele era vítima várias vezes, né, de várias formas distintas. Como ele ainda segue à frente dos processos, né, não se declarou impedido, isso é estranho. De qualquer maneira, em praça pública. Então, ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo. E aí eu apelo para os ministros do Supremo. Onde estão os senhores? Vocês têm que julgar o impedido, vocês precisam se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Perfeito. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, não é pela democracia. Porque aquilo que outrora foi democracia, hoje essas pessoas que amam a democracia são chamados de antidemocráticos. A ditadura do proletariado que eles queriam em 64, eles queriam ditadura também. Eu vi Gabeira hoje dando entrevista, todo serelepe. Você disse, Gabeira, que vocês fizeram mais mal aos militares do que eles a vocês e que vocês queriam uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado está instalada no Brasil. Nós estamos cercados. Isso é um cerceamento para tentar amedrontar as pessoas. Agora pensa que chegando a Bolsonaro, vão apagar do coração desse povo brasileiro, que para mim é mais de 60%, chegando e prendendo líder de partido, como Jordi, os ataques ao Hamas, a BIM paralela. Nós temos muita coisa paralela no Brasil, que eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe que vocês têm mais fonte do que nós. Tem muita coisa paralela acontecendo no Brasil, para que haja esse infortúnio, sabe? Agora, eu sou senador da República, e eu acho que o povo, muito mais do que cobrar o Supremo, tem que cobrar ao Senado, ao presidente do Senado. Sabe, é essa casa aqui na divisão dos três poderes, é a que mais tem poder. Sim, é o Senado da República. Eles são ouvidos aqui, são sabatinados aqui, são aprovados ou não aqui, e dificilmente, eu nunca vi dizer que alguém foi reprovado aqui, porque na sabatina quase que não tem sabatina. Floriano Peixoto foi, né? Mas na época da sabatina não tem pergunta, tem elogios ao currículo do cara, tipo, se o currículo tivesse título era lembra-te de mim. Então, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós estamos cobrando que o Senado tenha a postura constitucional que lhe é devida, discricionária, sabe? Se já tivesse feito isso, nada disso estaria acontecendo. Peguei aqui e retuitei uma publicação da Zoe Martinez. Querem destruir o Bolsonaro, o PL e, consequentemente, toda a estrutura que poderia se organizar para ser oposição. A grande mídia, agindo de má fé ou com ingenuidade, acredita que não será vítima desta mesma ditadura. Pois é, ela tem experiência, ela veio de Cuba. Aconteceu isso lá também. Retuitei aqui o Eduardo Bolsonaro. Dia 28 de janeiro, super live marcando o retorno de Jair Bolsonaro às lives. Dia 29 de janeiro, STF manda PF na casa de Bolsonaro em Angra, que é onde teve a live, né? 7 de fevereiro, grande ato pró-Bolsonaro em São Sebastião, que o Bolsonaro convidou as pessoas, porque nesse dia estava previsto ele falar, né? Sobre o caso de importunação das baleias lá na PF. Aí ele convidou, o povo foi em massa, tava um formigueiro humano. Isso foi no dia 7. Aí no dia 8, STF apreende o passaporte de Bolsonaro e prende assessores. A política do Brasil, hoje, é feita no Supremo Tribunal Federal. E realmente é o que parece, né, pessoal? Aqui a Bárbara, do Te Atualizei, ela publicou aqui um recorte, um trechinho do programa da CNN, onde a jornalista Raquel Landim fala que ela entrou em contato com especialistas do direito, inclusive com gente da esquerda, e eles falam que já está na hora do Alexandre de Moraes se declarar impedido
já que ele é vítima do processo. Só que nesse mesmo trecho, uma outra jornalista vai falar que o STF já compôs um espírito de corpo para defender a continuidade do Alexandre de Moraes, mesmo ele sendo vítima da causa. Aí até me pergunto, né, quando eu ouvi isso, então o corporativismo do STF pode se sobrepor à lei, é isso? À Constituição? A gente estava trazendo informação no comecinho desse bloco que Moraes foi monitorado e aparece lá na operação que o núcleo golpista queria. Tanto ele, depois de Gilmar Mendes, e aí Bolsonaro pede para tirar, mas que depois ali de consumado o golpe ele fosse preso. E aí hoje eu fui consultar vários criminalistas e é uma situação que provoca polêmica. Tem gente que acha que ele deveria ter se declarado impedido e saído do caso, porque ele seria uma vítima da conspiração. E tem gente que acha que não, que a vítima era o próprio Supremo, a vítima, no caso, e que ele poderia seguir. Polêmico, né, parceiro? E é curioso, Raquel, Daqui a que não pouco é a vai primeira voltar vez que essa Landim polêmica aparece, pra né? Nos complementar. bastidores a gente já tem observado já há bastante tempo, diante aí do protagonismo enorme que o ministro Alexandre de Moraes conquistou ali, passou a ter em todas essas operações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu já tinha ouvido de mais de um advogado a ideia de que talvez já tivesse se chegado a um ponto em que Alexandre de Moraes teria ali uma posição de vítima, como você falou. E aí vinha a avaliação, então, de que ele talvez devesse se retirar, se declarar impedido, mas na época, Raquel, conversando com um ministro do Supremo a respeito desse tema nos bastidores, isso foi mais ou menos naquele período em que veio à tona aqueles primeiros trechos da decisão da operação ali envolvendo o Mauro Cid, aquela história dos presentes, do relógio e tal, foi nesse momento, tá? Só para explicar o contexto. Um ministro do Supremo virou para mim e falou o seguinte: Clarissa, podem até tentar alegar esse tipo de questão, isso vai aparecer principalmente na boca da oposição, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento muito claro de que Alexandre de Moraes tem legitimidade para conduzir essas investigações. E há um espírito ali dentro do tribunal muito forte para dar sustentação a Alexandre de Moraes. Então, qualquer tipo de discussão nessa linha, dificilmente, na visão desse ministro na época, teria respaldo dentro do tribunal, Raquel. Então, é importante que a gente olhe ali para o contexto. De uma discussão como essa ter respaldo no STF, acaba sendo relevante para a forma como isso vai ser conduzido. A gente imagina que Alexandre de Moraes está se sentindo seguro de que seria apoiado pelos seus pares. Só queria fazer uma ponderação. Eu acho que o Supremo está muito coeso em relação ao combate ao golpismo, concordo com você. Mas esse não é um discurso que está na boca da oposição. A oposição, ela capta e ela faz a cooptação desse discurso. Mas esse é um discurso que está surgindo no meio jurídico. E hoje eu fui questionar criminalistas renomados, de conotações diferentes. E mesmo gente ligada à esquerda, muito preocupada com a questão, né, do direito de defesa e tal, acaba questionando. Então, é uma dúvida que vai surgindo mesmo no meio jurídico sério, respeitado. Você viu ela falando, né? No meio jurídico sério e respeitado. Então, já, enfim. Aqui eu trago um recorte do Augusto Nunes, onde ele cogita, né, que essa operação pode ter sido para abafar um pouco, para uma cortina de fumaça para poupar o Toffoli, que estava na mira da imprensa nacional e internacional por estar suspendendo multas multibilionárias de empresas que, em acordo de leniência, admitiram que roubaram, fizeram corrupção. Pode ser, né? A gente não pode descartar, é uma possibilidade. Vamos dar o play aqui. Eu não acho que fiquei... eu sou vítima agora do estrabismo esperto aí que contamina essa turma. Não sou. E não vi nada. Então eu tenho o dever de cobrar explicações. Chega de clandestinidade. É o único caso em que o golpe é público e a apuração é clandestina. Não existe isso. É cortina de fumaça também. Mais uma. Veio bem na hora para tirar os holofotes que estavam concentrados no Toffoli. Então, essa é a posição do Augusto, né? Assim, nada é descartável nesse momento, né, pessoal? Aqui o J.R. Guzzo, na Gazeta, falou o seguinte: regime Lula-STF quer disfarçar desgoverno no país com linchamento de Bolsonaro. E agora, ele tá na iminência de ser preso, eu desconfio. Então ele vai ser quase que 24 horas por dia notícia na imprensa. Então agora pro governo Lula tá bom, né? Porque qualquer besteira que fizer, qualquer coisa horrendas, não vai nem ter a devida repercussão porque o pessoal tá focado em Bolsonaro. Então agora o Lula pode fazer as piores barbaridades, a militância que ele quiser, porque vai passar desapercebido. Dado que agora o foco mesmo é Bolsonaro. Então concordo aqui com o que diz aqui o José Roberto Guzzo. Aqui diz, né, Moraes afirma que havia um plano para prendê-lo em suposta minuta de golpe, né? Então, até coloquei, então o ministro não pode atuar no caso, confere, porque no caso ele é vítima, então ele tem que se declarar impedido. Aqui é uma pergunta obviamente retórica.
Bom, pessoal, reforçando o que eu falei no início do vídeo, eu não tenho compromisso com erro. Então, se vier de forma cabal, sem margem para interpretações criativas, contorcionismo intelectual, se vier coisa concreta, ó, meu, Bolsonaro fez isso, o plano era esse e tal, após o golpe, esse fulano ia fazer tal coisa, se tiver tudo comprovado mesmo, e se esse vídeo que dizem existir do Bolsonaro vazar, porque eu cheguei num ponto que eu só acredito vendo com os meus olhos e ouvindo com os meus ouvidos. E, infelizmente, eu perdi a confiança em vários veículos de comunicação da nossa imprensa. Não consigo acreditar, simplesmente eu não consigo. Eu preciso ver ou ouvir. Não adianta transcrever, eu quero ver o contexto. Não adianta lá ter as aspas, eu quero ver o contexto, eu quero ver como foi a conversa, etc. Aí, beleza. E, infelizmente, eu também perdi um pouco a confiança em algumas instituições do Estado, o que também é triste. Eu acho que está tudo muito politizado. E quando a política contamina, inclusive, áreas técnicas, aí a tecnicidade vai embora. É lateralizada. E eu acho que no Brasil tudo está politizado. Até o único poder da República que não é político, na minha leitura, está político. Acho que milhões de brasileiros também têm essa mesma mentalidade, estão com essa mesma percepção minha. Então é importante que se tem imagem comprovando coisas contra Bolsonaro, que vazem. Tantas outras coisas já vazaram, que vazem. Porque se não vazar, eu desconfio, fico com a desconfiança de que as imagens não corroboram o que a imprensa está falando, por exemplo. É uma leitura possível. É uma leitura possível. Mas não estou abraçado com erro. Se amanhã tiver uma reviravolta e tudo vir às claras, acabou. Aí, paciência, me rendo aos fatos. Tá? É simples assim. É simples assim. Coloquem nos comentários, enfim, o que vocês acharam, né, do evento que aconteceu aí. Agora, cada vez se aproximando mais de Bolsonaro, o que vocês estão vendo em relação a isso? Comentem. Comentem também se estão de acordo ou não com os meus comentários, com as minhas observações. Se gostaram do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem também se vocês estão inscritos no canal, em todas as minhas redes sociais. Verifiquem se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas. E até o próximo vídeo.